Veja bem, nós temos uma América Latina e uma América do Sul, que é o nosso espaço geopolítico, complexa. Nós vimos insurreições populares e lutas de meses na Colômbia, no Equador, né? Um levante no Chile em 19. A Bolívia, houve um golpe de Estado, uma resistência e uma derrota do golpe de Estado, inclusive dos militares, e uma eleição vitoriosa do Arce. Houve uma guerra civil na Venezuela, na verdade, durante 3, 4 anos. É isso que aconteceu na Venezuela, uma guerra civil, tentativa de derrubar o projeto bolivariano e de, como o próprio Trump disse, né, de reocupar a Venezuela com seus 328 bilhões de barris de petróleo, né, a maior reserva do mundo. E temos o Brasil, Uruguai e Argentina, que têm estados de bem-estar social, redes de proteção social, que os outros países não têm. Pelo contrário, o Chile foi totalmente privatizado, a saúde, a educação, a previdência, que mantém uma coesão social, que apesar das crises, né, são países que se mantiveram democráticos. Né? A Constituição de 88 é uma vitória extraordinária depois de 70 anos de luta da classe trabalhadora brasileira. Porque em 1917 houve a primeira grande greve, a constituição da primeira central sindical, e uma repressão brutal, como depois houve uma repressão em 1935, como houve a repressão no Estado Novo, como houve repressão em 64. Veja bem, a nossa classe trabalhadora, e o Tarso colocou bem a transformação que ela sofreu e os impasses que nós vivemos, ela, com toda essa trajetória, votou de 46 a 64 no PTB, que era um partido nacionalista progressista para a época, e votou na Frente Ampla MDB de 74 a 89, e foi aos poucos votando no PT, na liderança do Lula, e nos deu 6 vezes o governo. Uma, em 18, nós íamos vencer com o Lula ou com o Lula solto. Nos tiraram a eleição por medidas da guerra jurídica e depois um golpe jurídico parlamentar, né, que levou o Lula à prisão e antes que tirou a Dilma. A constituição de governos progressistas em nossos países tem limitações da maioria parlamentar ou do que o Tarso colocou, que é muito importante entender, porque explica por que o Vietnã e a China deram esse salto em 40 anos, que é a soberania nacional sobre a moeda, sobre os capitais. Essa questão do Banco Central e da financiarização da economia mundial, além da concentração de renda, da destruição das classes trabalhadoras, que permitiu o surgimento do fascismo, que está lá na Itália, prestes a vencer na França, crescendo na Alemanha, e tem o Trump, tem o Bolsonaro, tem o Milei, e tem os candidatos na Colômbia e no Chile, a lá Bolsonaro, que fizeram no segundo turno 47, 48,5% do voto. Então nós temos, além das mudanças geopolíticas mundiais, nós temos uma situação muito complexa para as esquerdas, né? Para nós, pensa bem, governar nesse quadro, que nós não temos maioria no parlamento, não temos uma hegemonia cultural na sociedade, né? Temos uma mídia que é anti-bolsonarista, mas é neoliberal, é ortodoxa, não pensa num projeto de desenvolvimento nacional. Então, o grande desafio nosso é construir um projeto de desenvolvimento nacional, ganhar a maioria do país para isso, formar um bloco social, um bloco político e conquistar uma maioria parlamentar. E repensar como... Porque vocês vejam, em todos os países as mobilizações populares são fortes, enormes. No nosso país foram de 74, 77, depois 77, 79, diretas, constituinte. Depois nós começamos um ciclo que nós forçamos e conseguimos uma mobilização, mas a partir dos fatores subjetivos, né? Da direção, do chamamento, da organização e não da espontaneidade ou do ascenso das lutas. E nós vivemos um momento muito difícil com relação à classe operária industrial, que passou
pela terceirização, precarização, automação, robotização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma da terceirização, impeachment da nossa presidente, que foi um golpe parlamentar jurídico, e prisão do nosso presidente. Não foi pouca coisa. Nós não podíamos sair nas ruas com vermelho, com boné da CUT, CONTAG, PT, MST. Então, é preciso repensar, é preciso debater, tem que ter teoria. Quando eu vejo o nosso ministro Fernando Haddad fazer o pronunciamento que ele fez nesse seminário que nós fizemos, que reúne lideranças progressistas, inclusive algumas de centro-direita da América Latina, de vários países, desde 1996, o chamado Grupo de Marbella, eu vejo que ele tem, na começo, meio e fim, uma visão estratégica, um projeto, né, que o PAC expressa e que a tentativa de reformar o imposto de renda, porque a concentração de renda é o principal problema do Brasil. Ela se agrava com o sistema tributário e com o cartel bancário. Então, veja bem, aí é isso que o Tarso nos coloca. Certo? O PT é um partido que não abriu mão da perspectiva socialista, mas, na realidade, se você observar certos, por exemplo, o pronunciamento que a nossa presidente Gleice fez há um mês atrás, né, sobre o Fora de São Paulo, se você olhar o programa que ela delimita ali para Fora de São Paulo, é um programa social-democrata de esquerda, né, porque a nossa disputa agora não é capitalismo e socialismo, quer dizer que ela não exista, é disputa como é que nós impedimos, né, que o fascismo avance e como é que nós reorganizamos o Brasil em bases que a soberania nacional, o projeto nacional e os interesses das classes trabalhadoras estejam no centro.